Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Dentro do possível, né? Espero que estejam bem. Hoje é dia 16 de abril, 6h16 da manhã. Vamos retomar a nossa aula sobre a história da construção do Código de Ética da Psicologia. Que foi a primeira aula, foi uma aula grande, né? Eu acho que essa não vai ser tão grande, mas assim, vai abrir para a discussão sobre o código de ética, que eu acho que é o ponto alto da disciplina. E nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, tem várias coisas que dá para fazer interlocução com o código, né? Então eu acho que até a gente vai ficar mais tempo no código do que eu havia planejado. Antes da gente retomar a aula, só para dizer, hoje é uma quinta-feira, né? Estou falando aí para as duas turmas de sexta, de amanhã, né? Tanto matutino quanto noturno. Já corrigi os trabalhos do matutino. Talvez eu consiga corrigir hoje os do noturno, mas eu espero que até amanhã eu consiga o noturno também. E aí eu acho que lá para segunda-feira que vem já está tudo no portal. Gostei do matutino, eu gostei do que eu vi, do que eu li. Acho que foi simples, né, o trabalho, mas eu também, nesse momento crítico, não tem muito sentido exigir muito de vocês, né? Assim, fazer trabalhos muito difíceis. Eu acho que a ideia aqui é a gente tentar minimamente entender o conteúdo. Então essa é a prioridade agora, né? E, então, é isso. Lembrando que a aula amanhã também, né, para quem está assistindo esse vídeo já na quinta, já vai ser no AVA, no modelo novo lá, no sistema novo, Moodle. Então lembrem que eu vou estar lá amanhã no horário das aulas, tá bom? Então, vamos retomar um pouquinho o que a gente tinha visto sobre a história da construção do código de ética, né? A gente tem 4 códigos de ética ao longo da história do curso de psicologia. Hoje, o atual código ele se refere, é o quarto código, né? Mas o texto que a gente leu mostra como isso é um processo, é um desenvolvimento, né? Até chegar nesse modelo, nesse quarto código. Então a gente tem o primeiro código, que é em 75, um código criado dentro do contexto da ditadura. Eu acho que isso é uma coisa que não pode ser esquecida. É um contexto que visava mais, de certa forma, demarcar um mercado de trabalho para a psicologia, né? E é ainda uma psicologia muito marcada por um aspecto muito privatista, ou seja, psicólogos ali eram entendidos como, em sua maioria, eram aqueles que faziam atendimentos, seus consultórios, atendimentos particulares, né? E ali já era a primeira preocupação em demarcar o, o que era a prática da psicologia e o que cabia apenas ao psicólogo fazer, né? É uma demarcação de mercado de trabalho, né? E eu acho que é um dado, né, que eu falei para vocês e que eu acho que é super interessante. Aí, quando esse primeiro código ele tem como base para fazer um código de ética ou os códigos médicos, né? Então, acho que a gente pode pensar que vem daí essas, alguns psicólogos que formam ou que faz psicologia com essa coisa, ideia assim de, sei lá, parece meio médico frustrado, né? Então a gente tem até algo factual que remonta aí a gente tentando fazer um código e buscando um padrão nesse primeiro momento no código médico. Não tem sentido nenhum, porque são práticas totalmente diferentes, né? Até comentei para vocês do jaleco, né? A grande maioria dos casos não tem por que a gente usar um jaleco, a menos que você trabalhe no hospital ou um lugar que precise necessariamente toda a equipe usar. Mas a gente vê psicólogos usando jaleco em locais que você fala assim, para que tá usando jaleco?
E aí eu acho que tem esse aspecto aí essa genealogia da psicologia com a medicina. Então, o primeiro código é de 75, ok? O segundo já vai ser formulado 4 anos depois e tem como característica aí já o grande aumento do número de psicólogos. Eu acho que, se não me engano, já fala que quadruplica, né? Porque a gente vê também um crescimento das universidades que estão oferecendo os cursos de psicologia. Isso forma mais gente. 4 anos depois já começa a formular o novo código, que tem como característica justamente vai tentar sair dessa influência do código médico e vai começar a questionar, né, o que seria essa ética da psicologia. E para isso começa a buscar em outros códigos de ética um modelo para tentar construir um código de ética do psicólogo. Ainda não consegue definir muito bem o que é isso, mas aqui já começa uma preocupação e tenta se descolar do código ético médico, né? Então isso em 79, o segundo código. Depois a gente tem em 87 a criação do nosso terceiro código, que aí a gente já está num contexto muito importante, que é o contexto da nossa abertura política, né? Então a gente tem o fim da ditadura, a gente tem as eleições indiretas. Isso traz como consequência mudanças sociais extremamente importantes, mudanças políticas mais do que óbvio, né? Pelo amor de Deus, não vamos discutir ditadura aqui, se existe ou não, não vamos entrar nesse enfim. Então, ela existiu, fato. Então, a gente está em outro contexto político com a democratização e está com outro contexto econômico também, né? Porque mesmo que a gente estude a questão da desenvolvimento econômico na época da ditadura, que as pessoas falam que era muito bom, a gente sabe que não é bem assim. Esse desenvolvimento teve consequências e que o preço é pago na década de 80, né? E aí foi uma década de grande recessão, né? E aí, quais são as consequências econômicas que até que o texto fala, né? Que, por exemplo, a gente tem um grande empobrecimento da população brasileira, um grande crescimento desordenado das cidades, né? Ou seja, as pessoas empobrecem, mas ao mesmo tempo elas saem do interior e vão para cidades maiores para viver. E aí, se elas estão empobrecidas e vão para essas cidades, elas vão morar em lugares que não têm condição de habitação. E isso traz sérias consequências para a cidade, óbvio, para as pessoas, né? É muito interessante para quem se interessa por urbanismo, ler essas histórias, a construção dos bairros, as construções de algumas favelas, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, você vê como que isso se dá dentro desses contextos, muitas, né? Assim, eu já falei para vocês, por exemplo, o livro Abusado que eu li do Caco Barcelos, eu esqueci de qual favela que ele trata, mas é muito interessante esse livro, que ele inicia o livro mostrando como foi o surgimento da favela. E se não me engano, a favela é em cima de Botafogo, ali no Rio. E aí é uma favela que meio que foi sendo criada pertinho do poder público, né? E o poder público não estava nem aí para eles. E aí foi dando aquele crescimento desordenado, uma construção que não tinha condições das pessoas morarem de forma digna, e aí foi indo, foi indo. E aí a gente tem todas as consequências possíveis, né? Então é um pouco essa ideia. E é com isso que o terceiro código está se debatendo, né? As consequências políticas, as consequências econômicas, e aí tem que se atualizar um código que leve isso em consideração. Então é com o terceiro código, efetivamente, que a gente tem uma cara do que seria uma psicologia brasileira, né? Ou seja, e ainda qual é o público, né, que a psicologia deve
deve trabalhar, deve é, 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 ter como objetivo final. Então, é no terceiro código que surge isso, né? Assim, essa noção de uma psicologia brasileira, o compromisso social da psicologia brasileira, o engajamento da psicologia. Por isso que vocês vão ver isso já no quarto código. É a partir do terceiro código que não tem como mais a gente falar de um psicólogo. E vocês que estão com formar daqui a pouco tempo, não tem como falar de um psicólogo que não se interessa por política, que não se interessa por questões sociais, ou que não quer saber do nosso atual presidente. Não tem como, porque isso influencia vocês, né? Influencia vocês enquanto possibilidade de trabalho, né? Isso eu acho que é evidente, né? Por exemplo, vocês estão formando e teve aí tal, né? A gente, enquanto psicólogo, a gente conseguiu passar a lei da necessidade do psicólogo nos colégios. Como é que se consegue isso? Com luta, com a concepção da psicologia nas políticas públicas, né? Então isso é extremamente importante. Então não tem como a gente da psicologia não querer se interessar por política. E ao mesmo tempo, além dessa dimensão da psicologia enquanto poder exercer seu papel em outros espaços, tem também essa dimensão da psicologia enquanto uma psicologia brasileira que está ligada às questões brasileiras e às questões que nos tocam. Então não tem como a gente abrir mão disso, sabe? Isso é fundamental e, a meu ver, é isso que fez a psicologia ganhar uma cara. Ela fez ela se descolar dos outros discursos e poder dar uma cara. E uma cara que não é uma reserva de mercado, é uma cara falando assim, olha, nós temos um saber que pode contribuir com as discussões. A meu ver, opinião minha, isso é mais claro e isso é colocado, nomeado com o terceiro código. Deu para entender? Vamos para o quarto código, então. Deixa eu abrir o slide. Quarto código, slide 12. Opa, espera, tenho que me diminuir ainda. Opa. Tá. Então, quarto código de ética profissional do psicólogo. Aliás, deixa eu só vir aqui. Eu acho que coloquei essa plataforma nova, eu ainda estou me ajustando nela. Eu achei um outro texto que eu coloquei lá para vocês, que é um texto bem simples. Esse texto que a gente estuda, o texto principal, ele é mais sofisticado. Mas eu achei um texto que trabalha também o Código de Ética de Psicologia. E esse texto aqui, que é o que está aberto na tela para vocês, ele é bem histórico. E eu achei legal. Coloquei para vocês como uma leitura complementar. Tá bom? Super tranquilo de ler. Aí eu vou ler aqui só essa parte que eu marquei dessa página, só para a gente dar uma contextualizada ainda maior. A partir da década de 90, várias resoluções do Conselho Federal de Psicologia foram criadas para complementar e retificar o Código de Ética, atendendo às especificações, mudanças, dilemas que demandam das constantes mudanças da realidade que nos cerca e da forma como a percebemos e interpretamos, o que nos impõe desafios, nos questiona, nos coloca em busca de respostas e parâmetros para que possamos regulamentar alguns aspectos possíveis. Isso é um movimento que vocês vão ver, é muito constante. Década de 90, anos 2000, que é sempre sair novas resoluções para atualizar questões do código, tá bom? A gente, por exemplo, não é bem uma resolução, mas, por exemplo, a gente está na pandemia, né? Então vai saindo várias coisas aí para nos auxiliar, várias cartilhas, para a gente pensar o que, que a gente faz, qual é o papel do psicólogo, como ele deve atuar. Então, a gente percebe que às vezes o código não oferece muita clareza e aí são feitas resoluções, ou então cartilhas, ou então CREPOP, para nos ajudar nesse ponto.
O Conselho Regional de Psicologia, Sexta Região, possui um regimento interno aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia pela resolução. Isso eu nem tinha marcado, eu acho que o Sexta Região deve ser São Paulo. Passos importantes em direção à questão da garantia dos direitos humanos, esse é o ponto fundamental, têm sido dados por nossa sociedade e em base ao nosso código de ética anterior e suas relações complementares, bem como o atual, quarto código. Destacamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a lei, não é à toa que a gente estudou ela, a Constituição Federal de 88, denominada de Constituição Cidadã, a Constituição de 88, que ela não tinha sido ainda. Ih, perdi a palavra. Vou usar o termo publicado, só que o termo não é esse certo. A Constituição de 88 ainda não tinha sido publicada ainda, quando foi feito o terceiro código, então a influência é pesada no quarto código. Tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 90, então o ECA, né? O Estatuto do Idoso, que é de 2003, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, de 96, que versa sobre as normas éticas da pesquisa envolvendo os seres humanos. Então aqui eu achei legal trazer isso, que mostra, né, todas as normas que surgiram e que vai influenciar diretamente o nosso quarto código. Tá bom? Isso lá, lembrando já a declaração de 48. Então, o quarto código. Em 97 já se tinha indícios da necessidade de um novo código, necessidade de assimilar as mudanças da Constituição de 88. Exatamente isso que a gente tinha falado. Uma das grandes novidades da Constituição de 88, que é a verdadeira revolução e que está em voga, discute-se muito isso, é justamente, por exemplo, o SUS, né, com a Constituição de 88 que se cria o SUS e que a gente parte, enquanto brasileiro, da prerrogativa que a saúde é um direito para todos, e que a gente tem um sistema único de saúde. O pessoal fala, né, assim, e os estudiosos falam que por mais que o SUS tenha problema, você tem uma lei que garante isso, que fala que a saúde é um direito para todos os brasileiros, né? E que a gente vai ter um sistema único de saúde, e mesmo que ele tenha problemas, isso tem implicações, né? O fato de a gente ter colocado isso em lei e ter apostado nisso, isso tem implicações fundamentais quando se pensa em políticas públicas, né? E aí até quando depois, durante o governo Lula, quando se criou o CRAS, por exemplo, né, o Centro de Referência, desculpa, que se criou o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que tem o CRAS, no modelo, por exemplo, do SUS. Então o SUS é fundamental. É saúde, e depois a gente tem o SUAS, que é da assistência social. Princípios parecidos. Né? Então, por isso que a gente fala que a Constituição é a Constituição cidadã. O quarto código, então, tem essa prerrogativa que vamos trabalhar em cima das consequências da Constituição de 88 e tem como um eixo norteador democratizar o acesso à informação. Que informação? Inclusive a informação que a psicologia produz, o que é a psicologia, qual é o papel social da psicologia, qual é a função da psicologia, se tem uma pandemia, de que maneira a psicologia pode ajudar. Será que a psicologia só consegue ajudar ligando? Você vai ligar e vai falar com o psicólogo? Será que o saber do psicólogo também não ajuda a pensar, por exemplo, estruturação de estratégias na crise? Por exemplo, estratégias, né? Organização de quadros de saúde, de quadros de enfrentamento. Essa é a ideia, então, que esse código tem como eixo norteador. O acesso à informação, tanto o acesso técnico, as pessoas terem acesso ao que a gente produz, quanto também as pessoas, os brasileiros, saibam de que se trata essa psicologia e essa psicologia brasileira.
exemplo de questões que foram, né? Escrevi forma aqui, mas está errado. Que foram discutidas nos fóruns. Censura a qualquer prática de exclusão, questão da qualidade da escrita de documentos psicológicos, questão do atendimento via internet. Isso tudo eu acho que depois a gente discute melhor quando lê o código efetivamente. Questão da prática de exclusão, né, eu acho que é muito óbvio. A questão, por exemplo, que a gente não pode exercer uma prática, isso que a gente chama da cura gay, né, ou a gente não pode exercer uma prática que configure algum tipo de exclusão, seja político, seja em relação à orientação sexual, seja outro tipo de exclusão, né? A gente não pode. Até, por exemplo, essa questão da orientação sexual, várias pessoas já me perguntaram em diferentes contextos. Ô Lucas, mas e se chegar uma pessoa, eu estou falando no contexto da orientação sexual, tá? Digamos que chega uma pessoa gay e quer deixar de ser gay. Por que eu não posso oferecer esse tipo de tratamento? Primeiro que aí, se a gente oferece esse tipo de tratamento, a gente cai numa possibilidade de a gente pensar que uma orientação sexual é algum tipo de doença. Isso seria um problema. Mas, não vamos tratar enquanto doença, vamos falar que é um mal-estar, né? A gente tenta dar essas pedaladas. Ok, é um mal-estar. O que eu acho, Lucas, enquanto psicólogo? Primeiro que essa demanda, né, eu tenho, só do meu consultório eu tenho 11 anos. Esse tipo de demanda, um cara chegar e falar, eu não quero mais ser gay, quero fazer tratamento, se me dá um mal-estar. Essa demanda nunca chegou para mim. Nunca chegou. Eu acho que muitas vezes acontece o inverso, né? Nunca chegou para mim. Então, assim, eu acho que é uma demanda muito fictícia. E segundo ponto, igual que rolou, né? Ano passado rolou no pessoal lá na época da eleição do Conselho Federal de Psicologia, rolou isso, né? Foi lá no encontrar com a ministra e teve uns resqueixos. Enfim, isso para mim nunca apareceu no consultório. Mas qual que é o problema disso? E eu acho que as pessoas não percebem muito. Que quando o código, né, está discutindo que a gente não pode fazer nenhum tipo de preconceito, e aí pensando nesse conceito, nesse contexto da orientação sexual, quem que você está querendo proteger? Você não está querendo proteger o cara de 18 anos, de 20 anos, o maior de idade que chega a seu controle, né? Você está pensando, justamente, se a gente passa uma lei que permite, por exemplo, um tratamento da questão da orientação sexual, isso abre mão para a violência para quem? Justamente para criança e adolescente. São eles que vão sofrer efetivamente a violência dessa lei. Entende? Isso a gente costuma esquecer, né? Porque a gente sabe que hoje uma criança que fala pro pai que é gay, que gosta de uma menina que fala que gosta de menina, ou um menino que gosta de menino, a gente tem casos no Brasil que as crianças morrem, espancadas, sabe? Umas coisas assim absurdas, brutais. Então você imagina se a gente tem uma lei que permite esse tipo de coisa. A gente ainda escuta pacientes, às vezes mais velhos, que falam, porra, eu era um psicólogo que falava esse tipo de coisa comigo só porque eu era gay. Sabe, isso rola debaixo dos panos. Você imagina se a gente tem uma lei que permitisse isso. Então essa lei justamente visa, principalmente, proteger crianças e adolescentes. Entende? Que não respondem por si perante a lei. Sabe? Uma questão fundamental que também tem esse código, a questão da escrita dos documentos, a qualidade das escritas. A gente tem uma norma técnica que fala sobre a produção de documentos. Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Semestre passado eu falei sobre isso porque em junho ou julho saiu uma norma nova, junho ou julho de 2019 saiu uma norma nova que atualizou isso. Então a gente pode também discutir isso aqui com vocês. Eu não sei se vocês já trabalharam isso. Ou seja, existe uma norma que fala como nós devemos escrever qualquer tipo de documento da psicologia. É uma norma que ajuda muito.
E também uma coisa que foi decidida, lembra que no terceiro eu estava discutindo sobre o telefone, que se discute sobre o atendimento pela internet, que a discussão do momento, né? Porque a gente está em quarentena, os psicólogos não estão, a maioria, né, não estão podendo atender nos seus espaços, e aí surgiu uma forte demanda para o atendimento online. Seja a demanda dos psicólogos, seja a demanda das pessoas também que estão em sofrimento, né, por causa da pandemia. O quarto Código de Ética então, foi aprovado e publicado em 2005. É o que nos rege, então é o código atual, né, que está em vigência. Em comparação com os outros códigos, é bastante enxuto. Formalizou a intenção de ser mais um código de reflexão, ênfase na importância do significado social da profissão. Começando do último aspecto, isso eu já estou batendo na tecla com vocês, isso foi ficando mais claro a partir do terceiro código, né? Que é justamente qual é o papel social da psicologia, né? O que configura uma psicologia brasileira. Isso faz uma psicologia engajada, com compromisso social, sabe? Então tem uma pegada política, tem uma pegada de engajamento mesmo. E é engraçado porque ano passado estava tendo a eleição do Conselho Federal, né? Não é do Regional, do Federal. E aí eu lembro que eu li as chapas, né? E aí tinha umas que falavam assim, por uma psicologia sem ideologia. Quando uma pessoa fala que está no meio da política e fala que é sem ideologia, você pode ter certeza que atrás disso tem uma ideologia fortíssima, tá? Porque não existe essa história de sem ideologia, né? Suposta neutralidade, isso é papo furado. Né? E no caso dessas pessoas que falavam isso, eu acho que é uma descrença, né, e uma falta de conhecimento do nosso código. A partir do terceiro e a partir do quarto código, a psicologia toma uma posição. E ela, ao tomar essa posição, é justamente isso que a diferencia e que faz que ela tenha um reconhecimento social perante o outro. Lembra que o código é isso também. É como que a psicologia quer se mostrar para o outro social. E ela consegue isso da melhor forma a partir do momento que ela se engaja e fala: é uma psicologia brasileira que nós iremos fazer para essa população brasileira e, né, que não está só nos consultórios particulares, ok? Então, assim, falar que uma psicologia sem ideologia é desconhecer o próprio movimento histórico da psicologia, o que fez ela se firmar, né? Que hoje a psicologia consegue passar uma lei que ela tem um saber que pode contribuir para escolas, é justamente que a psicologia sabe o compromisso dela com a realidade brasileira. Percebem isso, gente? Então, a psicologia tem uma dimensão política fortíssima. Outro ponto, ele é muito mais enxuto que outros códigos. Por que ele é mais enxuto? Porque ele parte do princípio que ele vai ser muito mais reflexivo do que normativo. Por isso que muita gente achou muito chata as 3 primeiras aulas, né, que foram aulas filosóficas, mas a ideia é essa, porque o código ele é muito mais ético do que normativo, né? Ele é muito mais ético do que moral. É um código que permite muito mais, ou que quer que a gente consiga muito mais pensar sobre nossas ações do que simplesmente seguir um conjunto de regras. Por isso que ele é menor. Esse texto, né, esse texto que é pela construção histórica do Código de Ética, ele tem um debate muito interessante com o terceiro e o quarto código, que eu achei muito legal. E se a gente entra no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, a gente consegue ainda acessar o terceiro código e dá para fazer umas comparações. Esse texto que a gente está lendo lança uma questão interessante, que é justamente: será que o código de ética, o atual código de ética, alcançou seu objetivo? Ou seja, ao se propor fazer um código mais enxuto, um código menor, será que ele conseguiu uma maior reflexão dos psicólogos? Será que ele atingiu o objetivo?
E aí esse texto mostra um tensionamento entre o terceiro e o quarto código. Enquanto o quarto é mais reflexivo, é um código mais ético, o terceiro ele é mais normativo, ele tem mais normas a ser seguido. Fato que faz com que muita gente ainda prefira hoje o terceiro código, no sentido que o terceiro código, por ser um código de ética, um código deontológico, um código de deveres, usando o Kant aí, orienta mais. E esse é um embate. Né? Eu, pessoalmente, Lucas, eu prefiro muito mais um código ético do que um código deontológico, um código de deveres, porque eu acredito que a gente tem capacidade de pensar. Mas eu acho a discussão extremamente válida e interessante. Né? Qual é o código que funciona mais? Então, debate em relação ao código. Enquanto que alguns elogiam sua abertura, outros afirmam que justamente por conta disso ele perde seu caráter de orientação. Ou seja, a partir que o quarto código foi um código mais reflexivo, né, isso acaba que vocês, por exemplo, vocês formam, vão passar uma situação no código, vai abrir o código e às vezes vai ficar angustiado, porque ele é muito reflexivo. Eu não acho que seja isso, mas essa é uma crítica que é válida. Né? Então o pessoal fala, é melhor o terceiro, que o terceiro era mais objetivo, ele efetivamente falava o que tinha que ser feito. E aí esse texto tem um exemplo muito legal, mostrando que num episódio da justiça, né, ou seja, num tribunal de justiça, com psicólogos trabalhando lá, um juiz, ao ler o quarto código, entende certo artigo e transforma, por exemplo, o psicólogo, que está como perito, em testemunha. A gente vai estudar isso melhor quando a gente estudar no quarto, quando a gente está lendo o mesmo código, mas qual que é a ideia? A partir do momento que você faz um código muito reflexivo e menos normativo, e abre brechas para o pensamento, quando cai em outro campo de saber, tal como o direito, que entende de leis e lê leis, vê brechas nisso e pode jogar ao favor do direito. E aí, principalmente isso, do psicólogo que trabalha nos tribunais de justiça, isso pode ser um problema. Ou seja, o juiz vai ler o código de uma forma que beneficia a ele ou a conduta que ele quer que o processo tome, a direção, né? E aí o psicólogo que está lá como perito pode se colocar numa posição de testemunha. Isso é uma questão muito interessante. Eu tenho um amigo que trabalha nessa área, eu tive uma discussão com ele sobre isso também, uma conversa, e aí a gente vai também falar disso na aula sobre o código. Mas vocês entenderam isso? O perigo de você ter um código muito reflexivo, não tanto para a psicologia, mas para um outro campo do saber que pode ler isso e usar de outra forma, descontextualizado. Resultado dessa demanda pela especialização do Código de Ética tem sido a produção de outras normativas pelo CFP que fragmentam, complementam e especializam o código via resoluções e referências técnicas outras para normatizar áreas de atuação específicas. Então, isso também é uma crítica que é feita ao código, que eles falam assim, esse código é reflexivo, esse código é muito aberto, mas ele não explica muitas coisas e isso traz como consequências que o Conselho está sempre produzindo essas resoluções e referências técnicas. Isso é que eu citei, eu não vou saber dizer o que significa CREPOP, né? Mas o nosso Conselho Federal ele produz cartilhas a partir desse CREPOP sobre os vários campos de saber os vários campos de atuação que a psicologia está inserida. Por exemplo, então você formou e você quer trabalhar no ambiente hospitalar. Tem uma cartilha falando da psicologia no ambiente hospitalar. Na justiça, tem uma cartilha. Quando eu fui trabalhar no CRAS, eu li a cartilha feita a referência técnica do profissional no CRAS, na assistência social. E ajudam muito, são muito legais. Mas aqui está se criticando. O código é muito reflexivo, então o Conselho Federal tem sempre produzir cartilhas
para, de certa forma, resolver as questões que o código não resolve. Eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que as cartilhas justamente um movimento, a partir do momento que a psicologia vai enfrentando novos problemas e novas situações, a gente tem que atualizar nosso saber e ao mesmo tempo garantir alguma normatividade, né? Só que esse movimento é constante. Se a gente não faz essas cartilhas, se o Conselho Federal não faz essas cartilhas, o que vai ser? A gente vai produzir um código de ética todo ano? É isso? Então, e será que se a gente produz um código de ética ano a ano, 3 em 3 anos, será que isso garante alguma normatividade também? Então eu não concordo muito com essa crítica que é colocada, né? Eu acho que não é um movimento de exclusão entre o quarto código de ética e as cartilhas. Eu acho que quase que uma complementariedade, mas que não indica que o código de ética é falha por causa disso, né? O CREPOP e as cartilhas são referências importantes e que dialogam com o código de ética. Depois eu vou colocar no fórum é, o link do CREPOP com as cartilhas, né? E aí, é, o texto finaliza com Bauman, né? Eu até coloquei nas referências, a gente tem na nossa biblioteca digital o livro de ética do Bauman. É possível um código de ética que nos ofereça as garantias de certeza da ação? Então, isso é uma briga filosófica muito grande, né? Se existe uma ética ou um código de ética que dá a certeza de ação, como que é os que os críticos do quarto código falam, né? A gente precisa de um código de ética que nos garanta como devemos agir. Será que isso é ético? Será que efetivamente isso é ético ou isso é mero programação ou mero... Gente, se eu tenho um código que me diz como eu devo agir, e isso de certa forma é quase que uma programação, sabe? A gente pede, lembrando o Kant, lembra quando o Kant, aí vocês acabaram de fazer o trabalho, no Kant o imperativo categórico é formal, né? Ele tem uma forma, mas ele não tem conteúdo. Ele parte do princípio que a gente tem a capacidade de usar a razão de forma crítica. Logo a gente consegue pensar. Então, o código de ética é justamente isso, por isso que ele é reflexivo, ele parte do princípio que a gente consegue pensar, né? Entende? Por isso que não precisa ser, haja assim, se A, então B, se A, então haja C, se A, então haja B. Não tem sentido isso, pelo menos para mim não tem. A gente, e aí, só para finalizar, depois a gente retoma o que talvez seja o problema. Nesse caso, fica a sugestão de que é preciso avançar para além da aplicabilidade do código e pensar na formação profissional do psicólogo e como se dão as discussões sobre o código de ética nas instituições formadoras, para futuramente haver meios efetivos que a categoria tenha uma participação na construção de suas normativas. Esse que eu acho que é o ponto fundamental, que às vezes a gente fica na discussão qual código é melhor, mas eu acho que esse que é o ponto, né? Aqui, é, os psicólogos que a gente está formando, né? Assim, e a capacidade dos psicólogos que a gente forma de ler o código, né? E a capacidade reflexiva dos psicólogos, como eles conseguem ler o código, o que eles entendem de uma prática da psicologia, o que eles veem da profissão, qual é o papel social que eles entendem da psicologia, né? Que é uma coisa que eu vou discutir com vocês também, né? Mas eu vejo muitos alunos que formam, até antes de eu dar aula, vou fazer a psicologia, atendimento social. Aí quando a gente procura saber o que é isso, na verdade é atendimento psicológico privado a 30, 40 reais. Isso é uma aberração, gente. Isso não existe. É muito estranho essa coisa. Então, eu acho que esse slide aqui mostra o ponto que talvez mais chama a atenção, talvez é o que leva à discussão. O problema não é o quarto código, mas a capacidade dos alunos de lerem o quarto código, ou como que está a formação do profissional em psicologia. Se no segundo código a gente fala que em 4 anos
Desculpa, em 4 anos o número de psicólogos aumentou muito. Gente, hoje, como eu disse para vocês, o meu CRP, o meu CRP 2009, ele é 2300. Ano passado o CRP já estava 6.000. Então, aí, em 11 anos, o número de registros triplicou. Então, a gente estão formando muito psicólogo, ainda mais aqui no estado do Espírito Santo, né? E a questão é, e a formação? Como que a gente vai pensar a questão da formação do psicólogo, a qualidade da formação? E como é que eles conseguem ler, conseguem entender o código de ética, né? Esse eu acho que é o ponto. Ok, acabei. Hoje a aula, 40 minutos de aula. Acho que essa era o que eu queria passar. Eu acho que se eu tivesse falado isso tudo de uma vez ia ficar muito cansativo para todo mundo. Gente, então semana que vem a gente entra no código, a gente vai discutindo. Eu acho que vamos ficar aí, não sei quantas aulas que a gente vai ficar, mas é muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente fazer com calma. Coloque suas discussões também no Ava Mudo, tá bom? Beijos, se cuidem. Tchauzinho.